Bom dia, você que está em casa, nos assistindo nessa manhã, uma manhã gloriosa, um calor muito quente aqui nesta cidade de Birigui e também em todo o país. E hoje eu trago uma palavra sobre confissão de fé, sobre confissão. E o título da palavra é O Fruto Produzido por um Discípulo de Cristo. Muito se fala em fruto, né? Fruto do Espírito. Em João 15:5, Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Analisando esse capítulo 15 inteiro do Evangelho de João, veremos que não é o fruto do Espírito que glorifica a Deus, mas o fruto produzido pelas varas. Varas estas ligadas à videira verdadeira, que glorificam a Deus. O fruto que glorifica a Deus é o fruto produzido pelas varas que estão ligadas à videira verdadeira, que é Jesus. Ganhar almas é fruto do Espírito, né? É muito comum ouvirmos que dar fruto é ganhar almas. Mensagens e mais mensagens orientando os cristãos a produzirem frutos são ministradas, e na sua grande maioria a ideia de frutificar ensinada é conquistar almas para o reino de Deus. No ensino de Jesus, nesse capítulo 15 do Evangelho de João, Cristo se apresenta como uma videira verdadeira, e os que estão ligados a Ele como as varas. Daí a pergunta: um novo convertido constitui fruto ou constitui vara? Considerando que qualquer um que confessa a Cristo como Salvador passa a estar ligado nele, que é a videira verdadeira, isto significa que os novos convertidos constituem-se em vara e não em fruto. O correto, né, é que o cristão, como vara ligada à videira verdadeira, produz fruto. Porém, o fruto não são esses novos convertidos, pois todos os que se convertem passam a condição de varas e não a condição de fruto. Portanto, cada cristão, cada um de nós é uma vara. E por isso mesmo Jesus diz que os seus discípulos são as varas. Ele fala isso no plural. Já com relação ao fruto, ele é apresentado no singular, o que demonstra que é impossível os novos convertidos serem fruto. E analisando as Escrituras, fica muito claro que não há qualquer relação entre dar fruto e entre ganhar almas. Tem vários sistemas de evangelismo, de discipulado, né, que procuram dar ênfase, que ganhar almas é você dar fruto. Pode ser um fruto de produção, né, produção para o reino de Deus, de você agregar pessoas, mas não é, esse fruto não é fruto do Espírito. Não confunda ganhar almas como fruto do Espírito. Então essa colocação, ela decorre de uma compreensão errada do que diz as Escrituras a respeito do fruto do Espírito. Um cristão, todos nós, temos a função de plantar, outros de regar, porém o crescimento é algo que pertence a Deus, e isso é dito pelo apóstolo Paulo. Novos convertidos não são o fruto produzido por outros cristãos, antes eles são varas ligadas à videira. Em 1 Coríntios 3, versículo 7, Paulo nos ensina: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento que é o mais importante.
Outra pergunta que se nos vem à mente é se a moral e o bom caráter representam fruto, né? Moral e bom caráter se representam fruto do Espírito. Então esses outros apregoam que o fruto do cristão é viver uma vida moral correta e ter um bom caráter. Para esse entendimento, eles apontam para o fruto do Espírito que consta na Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito de que estamos falando. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estamos falando aqui nesse texto de Gálatas 5:22 de 9 vertentes do Espírito. Tem muita gente que pensa, já que são 9, então nós devemos chamar de os frutos do Espírito. Mas não é bem assim não, tá? Na verdade, essas 9 qualidades descritas nesse texto de Gálatas, todas elas representam um único fruto do Espírito. É como se olhássemos para uma bola de futebol antiga, né? A bola de futebol antiga, ela era cheia de gomos, eram emendados um gomo no outro. Eu joguei muito com essa bola de futebol na minha infância. Então nós não falávamos, essa bola tinha vários gomos, e nós não falávamos que eram as bolas de futebol. Era uma única bola com vários gomos. Da mesma forma, o fruto do Espírito é um só. E essas 9 qualidades de Gálatas 5:22 são aspectos do fruto do Espírito. São vertentes, são colunas, são fundamentos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Fruto esse constituído dessas 9 qualidades descritas em Gálatas 5:22: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Só esse texto de Gálatas 5:22 daria para nós fazermos 9 pregações, tá? Nós já pregamos sobre esse texto, discernindo cada um desses aspectos do fruto do Espírito. Então, o primeiro equívoco que se dá ao atribuir à pessoa do Espírito Santo o fruto do Espírito, né? Dá a impressão, né, que o fruto é do Espírito. Vejam bem, o fruto não é do Espírito. Por quê? Porque se são as varas que produzem o fruto, conclui-se que o fruto não é produzido pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo, como nós sabemos, é o ensinador, é o consolador prometido, e não uma vara. Então, quem produz o fruto somos nós, né? Somos as varas. É óbvio, é claro que para produzirmos o fruto do Espírito, nós não dependemos da carne, porque a carne é escravidão, né? Carne é pecado. Analisando por outro ângulo, se considerarmos que o fruto é do Espírito, podemos argumentar que tal fruto não diz do fruto das varas. Então resta a questão, uma pergunta: o fruto então provém das varas ou provém do Espírito? Observe que no capítulo 3 o apóstolo Paulo repreende os cristãos da Galácia por terem iniciado a carreira cristã pelo Espírito, e que após serem fascinados pelas doutrinas judaizantes, estavam voltando à carne. Então é fundamental observar que o termo Espírito refere-se à verdade do Evangelho, enquanto o termo carne refere-se às questões decorrentes da lei. Então temos 2 aspectos: o Espírito é a palavra, tá? O Espírito de Deus é a palavra de Deus, e a carne representa a lei, representa as regras da lei mosaica,
como circuncisão, tribo, discussões sobre tribo, sobre qual tribo você pertence, qual tribo tinha mais bênçãos, qual tribo era mais importante, questões como nacionalidade. Os judeus gostavam muito de discutir a respeito das suas festas, né? Festa dos tabernáculos, festa do Purim, festa do Tumim, festa da Páscoa. Eles gostavam de discutir sobre sábados, sobre luas, né? Então, essas eram discussões da carne, ou discussões da lei mosaica, ao contrário da lei do Espírito, que é a palavra. Então aqui temos o choque, né? Palavra versus carne, Espírito versus carnes, ou palavra versus as regras da lei, ok? Então, utilizando os termos Espírito e carne, o apóstolo Paulo faz um contraponto entre graça e lei. Nesse sentido, os cristãos são ministros do Espírito. Eu e você, que somos varas, somos ministros do Espírito, ou seja, pregadores da fé, conforme Gálatas 3:5, que ministros do Espírito, que são diferentes dos ministros judaizantes, que eram insensatos, ministros da lei ou do Antigo Testamento, ou seja, ministros da letra. Veja o que Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Segundo Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou de uma nova aliança, não da lei, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. A palavra de Cristo, ela é Espírito e vida, não é letra morta, pois ele é Espírito vivificante, conforme 1 Coríntios 15:45. E Cristo, como Espírito vivificante, ele traz vida. Portanto, o fruto do Espírito que o apóstolo Paulo descreve se refere àquilo que o Evangelho produz, que é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o Evangelho que produz isso nas varas, tá? As varas produzem porque estão ligados à videira verdadeira. Então Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se não estivermos ligados na videira verdadeira, não somos varas que vão produzir o fruto do Espírito. E nós só iremos produzir porque nós recebemos a seiva da videira verdadeira. As varas só produzem o fruto do Espírito porque estão ligados à videira verdadeira. Quando nós dissemos que as varas são as varas que produzem o fruto do Espírito, elas produzem porque recebem de Cristo, recebem do Evangelho. Então é o Evangelho que proporciona às varas o poder de produzirem o fruto. Se você olhar para a sua vida passada, né, quando você vivia escravo do pecado ainda, você pode observar que dificilmente você conseguiria produzir algum desses aspectos do fruto do Espírito. Eu me lembro que quando eu ainda não era cristão, eu tinha muita dificuldade de produzir esse fruto aqui, ó, chamado gozo ou alegria, tá? Porque toda criança educada com muita restrição, né, ela tem dificuldade de viver uma vida de alegrias. E eu tive uma infância realmente muito exigente, né? Minha mãe principalmente era muito exigente. E eu tive então que aprender que para produzir alegria e gozo na minha vida, eu tive que receber da videira verdadeira.
porque de mim mesmo eu não conseguia produzir, não só esse, mas como o seguinte, que é a paz, ou a shalom, né? A shalom, no significado hebraico da palavra paz, ela não significava apenas ausência de problemas, ausência de preocupações. A palavra shalom, ela tem um significado muito mais amplo. A palavra shalom significa bem-estar físico, mental, psicológico e espiritual. A palavra shalom envolve uma completa imersão do nosso ser em Deus, em Jesus. Porque para você ter a paz shalom, você precisa que seu corpo, sua alma e seu espírito estejam completamente mergulhados na palavra de Deus. E longanimidade então, né? Longanimidade, o que é longanimidade? É uma longa bondade, né? Benignidade, é uma bondade extensa, né? Fé, mansidão, temperança. Essas coisas, as varas só podem produzir se elas estiverem ligadas à parreira. Ninguém produz aquilo que não tem. Nós sempre temos dito, né? Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. E nós temos recebidos de Cristo, pela sua palavra, o fruto do Espírito. Por isso nós nos tornamos ministros de um novo testamento, ministros do Espírito, no dizer do apóstolo Paulo. Qualquer um que se deixa guiar, portanto, pelo Evangelho, está se guiando pelo Espírito, porque o Evangelho é o Espírito de Cristo. Este não está debaixo da lei mosaica, não está debaixo de regras humanas, de vez que crucificou a sua carne com as suas paixões e concupiscências, e portanto pertencem a Cristo. Uma das maiores surpresas que eu tive foi saber que no jardim do Éden a concupiscência andava solta, né? No jardim do Éden, Adão e Eva não estavam livres da concupiscência. Eles habitavam um ambiente puro, né? Um ambiente bom, um ambiente agradável, mas a serpente, tomando ocasião da concupiscência de Eva, dos olhos da carne, né? Tomou posse da alma da Eva, e ela, querendo ser igual a Deus, por sugestão da maligna serpente, ela tomou do fruto e o comeu. Por quê? A cobiça dos olhos e a concupiscência, né, tomaram conta do coração de Eva. Então havia concupiscência no jardim, e eles eram livres para dar vazão à sua concupiscência ou para obedecer a Deus. E como sabemos, o resultado foi outro, foi trágico: a desobediência venceu. Então, estar ligados à videira verdadeira não é questão de moral. Preste atenção, estar ligados à videira verdadeira não é questão moral, não é questão de caráter. E é por isso que nós temos o falso evangelho pregado em muitas igrejas, o evangelho moralista. Por isso que as igrejas erram quando pregam um evangelho moralista, um evangelho moldado pelas atitudes humanas. Para nós foi muito difícil tirar isso da nossa mente, né? Vocês hoje já conseguem discernir, né, que fazer o bem não é ter atitudes morais. Fazer o bem, você já sabe que não é ajudar a viúva, o órfão. Fazer o bem é você produzir fruto do Espírito. E você só pode produzir o fruto do Espírito se estiver ligado à videira verdadeira. Então os cristãos,
eles estão limpos por causa da palavra que Cristo falou, e não por causa da moral ou do caráter. Certa vez, Jesus falou ao apóstolo Pedro: vocês já estão limpos pela palavra que eu já vos tenho dito. Então, o que nos limpa é a palavra de Deus, não são ações humanas, não é fazer o bem ao próximo, não é atitudes beneficentes, sociais, que vão limpar o nosso ser. A limpeza do espírito, a limpeza da alma, ela decorre de estarmos ligados à palavra, ligarmos à videira verdadeira. Então, estar ligado à videira verdadeira não é produzir frutos morais. Isso não significa que nós estamos pregando para as pessoas serem imorais. A moralidade, ou seja, as nossas atitudes, elas constituem um plus na nossa salvação, ou seja, algo mais, é uma coroa nas palavras do Evangelho. As nossas ações humanas, elas se constituem em uma coroa que vamos dar a Deus como gratidão pela nossa salvação. E nisso muitos pecam, achando que fazendo bem elas serão salvas, ajudando o próximo ou tendo fazendo ações sociais, é que elas serão salvas. Os cristãos são limpos por causa da palavra que Cristo falou, né? Só é possível estar ligado à videira após nascer da água e do Espírito. Só podemos estar ligados à parreira, né, se estivermos nascido da água e do Espírito, e não através de uma mudança de caráter ou de atitude moral. Muitas vezes nós mesmos já chegamos a pensar no passado, né, que Cristo nos transforma, né, de pecadores em pessoas melhores. Embora isso seja uma verdade, não é esse o objetivo, nem é esse o caráter do Evangelho. O que o Evangelho faz é moldar um novo homem, um homem antigo para um novo homem, não é transformar o homem, né? O Evangelho não transforma as pessoas, ela muda as pessoas. Jesus veio para fazer de nós um novo homem. O primeiro Adão, criado, né, a imagem de Deus e a imagem de Cristo, ele falhou, ele pecou e transmitiu o seu pecado a toda a sua raça. Mas o último Adão, este veio para nos trazer, nos fazer não somente a imagem de Deus, mas nos veio fazer conforme a semelhança do Altíssimo. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, na verdade fizeram somente a imagem, fizeram Adão a imagem, mas a semelhança do Altíssimo só se conseguiria atingir com a vinda do último Adão, né? Somente aqueles que são da igreja, aqueles que estão em Cristo, ligados à parreira, ou ligados ao corpo, cujo cabeça é Cristo, estes sim atingirão a qualidade de semelhantes ao Altíssimo. Então nós só atingimos a semelhança de Deus por meio da igreja, não atingimos a semelhança no jardim do Éden, mas atingimos por meio de Cristo. Apesar de os filhos de Israel possuírem uma vida moral irretocável, né, e um caráter diferenciado da vida dos gentios, contudo, por estarem debaixo da lei, as suas obras eram manifestas. Veja bem, os fariseus, os saduceus e fariseus, eles tinham uma vida moral exemplar. Eles eram admirados pelo seu caráter de homens líderes religiosos.
No entanto, a Bíblia diz que estes homens eram cobiçosos, idólatras, murmuradores e prostitutos. Eram cobiçosos porque cobiçavam ocupar os lugares principais, estar acima dos outros, estarem sempre nos primeiros lugares, né? E falar: olha, Senhor, como eu sou santo, olha, eu não sou como esses pecadores que estão por aí. Eles eram idólatras, porque idolatravam a carne, idolatravam a sua qualidade de descendentes de Abraão, idolatravam a si mesmos, eram murmuradores, porque murmuravam contra Cristo, murmuravam contra a palavra de Deus, e eram prostitutos, porque prostituíram a palavra de Deus, perverteram a verdade da palavra, pois faziam da carne o seu braço. Olha só quem eram esses homens admirados pelas multidões. E é por isso que o povo de Israel foi contado como transgressor. Nós temos aquela arca ali, do nosso período de admiradores dos judeus. Por muito tempo nós exaltamos aqui Jerusalém, os judeus, etc. e tal, né? Hoje nós sabemos muito bem o que representam os judeus, né? Os judeus, eles representam um povo caído, um povo que desagradou a Deus, um povo que ofendeu a dignidade de Deus, um povo que foi chamado de prostituto, né? No livro de Oséias, Deus compara Jerusalém a uma prostituta. Por quê? Porque eles cultuavam a sua descendência, o seu DNA, e exaltavam a lei acima de tudo, a lei mosaica. Em Jeremias, o profeta diz assim no seu livro, capítulo 17, versículo 5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Os judeus se apartaram do Senhor porque fizeram da sua carne, da sua descendência biológica, do seu sangue abraâmico, como a sua idolatria. Então os que confiam na carne, ou seja, na circuncisão, na sua tribo, na sua linhagem, no seu zelo de fariseu, de seguidores da lei, são malditos segundo esse texto, uma vez que não confiam no Senhor, porque fazem da carne a sua força, o seu braço. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo cita o seu próprio currículo como exemplo negativo. Em Filipenses 3, de 4 a 7, Paulo diz assim: ainda que eu também podia confiar na carne, ou pudesse confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda, por amor a Cristo. Veja que tudo aquilo que os judeus exaltavam, Paulo está dizendo aqui que para ele é como um adubo, é como esterco, não serve nada, porque para ele tudo é perda por amor a Cristo. Então ele está dizendo, esse currículo riquíssimo aqui, ó, se eu pudesse me gloriar como você se gloria, eu poderia me gloriar muito mais do que vocês, porque eu sou muito mais do que vocês. E aí Paulo ainda tinha um lucro maior, ele era cidadão romano, ele era tanto cidadão judeu quanto cidadão romano. E ele diz que tudo isso, toda a sua linhagem, toda a sua sabedoria, criado aos pés de Gamaliel, que esse texto aqui não fala, e Gamaliel foi o líder mais sábio do seu tempo, e Paulo foi aluno desse Gamaliel. Estar aos pés de Gamaliel era como ser
aluno de Harvard hoje, né? Aluno da USP. E Paulo diz que tudo isso ele deixava para trás, porque ele considerava que o importante era nascer do Espírito, da água e do Espírito, ou seja, ser discípulo de Jesus. Então os que confiam em Deus, servem a Deus em espírito, ou seja, segundo a verdade do Evangelho, que é água e Espírito. Aquele que está em Cristo é nova criatura, portanto, anda segundo o Evangelho e não segundo a carne. Estar em Cristo é condição própria à nova criatura. Os que andam segundo o Espírito são os que estão em Cristo, portanto, são novas criaturas. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação, porque Cristo, nós fomos batizados em Cristo, que carregou a escravidão do pecado. Em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo homem, uma nova mulher, aquele que está em Cristo. Os que estão em Cristo são reconhecidos pelas questões do Espírito, e os que são segundo a carne, pelas questões da carne, ou pelas questões da lei. Daí a recomendação de Paulo em 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Carne é um modo de falar daquilo que é externo, né? Não do coração, que leva o homem a se gloriar. Em Romanos 2,28 ele completa, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Então Paulo fala que a circuncisão deve ser a circuncisão do coração, não a ser circuncisão da carne. A circuncisão do menino judeu ao 8º dia transformava esse menino num cidadão judaico. Era mais uma questão de cidadania judaica. Mas para ser discípulo de Cristo, nós temos que ser circuncidados espiritualmente. Precisamos nascer de novo. Em Filipenses 3,3, Paulo diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Paulo está dizendo, a circuncisão da carne, do prepúcio masculino, é uma falsa circuncisão, porque a circuncisão verdadeira é aquela que é feita em Cristo. Esta é a circuncisão verdadeira, nós é que somos essa circuncisão, ele está dizendo. E 2 Coríntios 11, 18 e 22, ele diz, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Eu também sou. São descendência de Abraão? Também eu sou. Então ele diz, essa glória de pertencer à nação judaica é uma falsa glória. Embora eu tenha essa glória, eu não estou me gloriando nela, eu não estou dizendo, olha, eu sou o cara, porque tenho todos esses atributos judeus. Em Gálatas 6, de 12 a 13, ele diz, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, ou seja, todos aqueles que querem ser mais importantes que os outros, né? Esses vos obrigam a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, eles guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então Paulo diz que eles queriam levar os cristãos já circuncidados no coração a voltarem a se circuncidarem, porque quando Paulo estava falando aqui, havia os gentios que tinham se convertido e que não eram judeus circuncidados. Então vieram os judeus, os judaizantes, pregando dentro da igreja, que aqueles
gentios convertidos, para se tornarem verdadeiros cristãos, eles tinham que circuncidar-se. E Paulo disse que era uma exigência carnal, uma exigência diabólica, que queria prender os gentios convertidos a Cristo numa ideologia carnal. O que concede, a filiação de Abraão não é a circuncisão como eles pensavam, mas é a fé. É a fé que justificou Abraão, não foi a circuncisão. Os judeus entendiam que serem descendentes da carne de Abraão era o que os qualificavam como os filhos de Abraão. Daí vinha a sua confiança e o seu gloriar na carne. Então, quem são as pessoas que vivem segundo a carne? Os judeus, os israelitas, Nesse sentido, os filhos de Israel eram sujeitos à lei de Deus? De modo algum. Antes, a inclinação deles era para a morte, pois não podiam agradar a Deus, visto que andavam segundo a carne. E nos nossos tempos, todos aqueles que querem conduzir o rebanho de Deus segundo a carne, também estão desagradando a Deus. E devemos ter em mente que carne e espírito são termos utilizados que remontam à alegoria de Sara e Agar. É uma alegoria que Paulo descreve em Gálatas capítulo 4, 24, descrevendo que Sara era livre e Agar era a escrava. Gálatas 4, 29 diz: mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que era o filho de Agar, Esaú, Esaú não, Isaac e Ismael, Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, o Ismael, filho de Agar, perseguia o que era segundo o Espírito, que era Isaac, gerado de Sara, assim é também agora. Ele usa essa alegoria para nos mostrar como eram os descendentes da carne e os descendentes do Espírito. E essa alegoria também é apresentada pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, através do exemplo do marido e da mulher. Pela lei, a mulher está por toda a vida ligada ao marido, e somente será livre para se casar novamente, livre da lei do marido, quando o marido morrer. Romanos 7, de 1 a 3. Pelo fato de Cristo ter morrido por todos e todos morrerem, certo é que os cristãos estão mortos para a lei, por causa do corpo de Cristo, portanto livres da lei. Quando Cristo morreu, Ele nos libertou da escravidão da lei. Desse modo, o cristão serve a Deus em novidade de espírito, ou seja, pelo Evangelho, e não na velhice da letra, ou na caducidade da lei, conforme o Paulo nos ensina em Romanos 7, versículo 6. E Paulo nos lembra ainda que quando os cristãos estavam na carne, portanto, debaixo da lei, a lei somente realçava as paixões do pecado, e assim eram contados como transgressores. Em 1 Timóteo 1,9. Embora a lei seja espiritual, qualquer que é carnal está vendido como escravo do pecado. A lei, ele diz, é espiritual, mas todo aquele, que se vincula à lei, ele se torna carnal, porque ele está vendido como escravo do pecado, e por mais que ele queira obedecer a Deus, ele estará fadado a fazer o que não quer, pois é impossível alguém na carne se sujeitar à lei de Deus. É impossível alguém que está como escravo do pecado se sujeitar à palavra de Deus, Por isso que ele fala que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ele está dizendo isso antes dele se converter, ele está se mostrando a imagem de um pecador, Então, antes de crer em Cristo, o desejo do apóstolo Paulo era servir a Deus, tanto que ele era zeloso da lei.
Filipenses 3,6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. No entanto, o que ele queria fazer, né, que era servir a Deus, ele não fazia. Ele era tão zeloso da lei para querer agradar a Deus, que ele se tornou perseguidor do povo de Deus. Então ele não fazia, mas o que ele aborrecia, né, que era não servir a Deus, ele acabava fazendo. A vontade de Paulo, quando era escravo do pecado e estava na carne, era servir a Deus, porém fazia o que não queria, consentido assim com a lei, que é boa. Romanos 7, 14 a 16. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço eu não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, a escravidão do pecado força a pessoa a fazer aquilo que ela não quer. E a escravidão do pecado impede que a pessoa faça o bem, faça aquilo que ele tanto almeja fazer, que é agradar a Deus. Porque a escravidão do pecado, ela impulsiona a pessoa sempre para o mal, sempre para as coisas que não agradam a Deus. Embora o prazer do apóstolo Paulo, antes de se converter, veja bem, antes de se converter, tá? Fosse a lei de Deus, por causa da carne ele não era sujeito à lei de Deus, porque ele não conseguia escapar das suas paixões e da sua concupiscência. Porém, esse quadro mudou quando ele passou a andar segundo o Evangelho, segundo o Espírito, e não segundo a velhice da lei, ou segundo a carne, né? De sorte que com o entendimento que há no Evangelho, o homem serve a lei de Deus, mas com a carne o homem no máximo somente tem zelo de Deus, porém serve a lei do pecado. Então, aquele que serve ao pecado não consegue agradar a Deus, não consegue produzir fruto do Espírito. E finalmente, né, dar fruto é glorificar a Deus. Glorificar a Deus, quando nós glorificamos a Deus com a nossa boca, aleluia, glória a Deus, nós estamos produzindo fruto do Espírito. Alguns entendem que glorificar a Deus é dar fruto, porém Jesus é muito claro que o Pai é glorificado quando as varas dão fruto. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então nós só poderemos dar fruto se formos discípulos, e só seremos discípulos se dermos muito fruto. A ideia que muitos nutrem acerca do glorificarem a Deus, com palavras de ordem como glória, aleluia, né? Não é dar fruto, porque só é possível glorificar a Deus dando o fruto do Espírito. Só podem dar glória a Deus e aleluia espontaneamente, né? Se você já estiver dando o fruto do Espírito. Pode observar, uma pessoa que não dá fruto do Espírito, ela não tem a disposição, não tem a voluntariedade de falar aleluia, glória a Deus, né? Vai numa igreja evangélica conservadora que você vai observar isso. As pessoas não têm essa facilidade de se expressarem livremente, porque falta o fruto do Espírito. Não que em todos, tá? Observe que não é o fruto do Espírito que glorifica a Deus, mas o fruto produzido pela vara ligada à videira verdadeira é que glorifica a Deus. E finalmente, né, qual é o fruto produzido pelas varas, né? Então vamos ver que fruto é esse. O fruto produzido por aqueles que estão ligados a Cristo diz do fruto dos lábios. Fruto dos lábios que são criados por Deus. Isaías 57, 19. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei.
eu crio o fruto dos lábios. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Quem é que estão longe e quem está perto, né? A confissão de que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o fruto dos lábios, que estabelece a paz, que excede todo entendimento, tanto para os que estão perto, que são judeus, quanto os que estão longe, que são os gentios. Presta atenção, depois que o gentio se converte, ele não é mais gentio, tá? Nós não somos mais gentios. Eu não me considero mais gentio, porque agora eu sou convertido. Porque a palavra gentio significa ímpio, tá? A palavra gentio, então nós somos ex-pecadores. Nós somos aqueles que confessam o fruto dos lábios. Nós somos, enfim, somos santos, porque somos santificados pela palavra. A confissão do nome de Jesus é o fruto produzido pelas varas. O nosso fruto, amados, o fruto produzido pelas varas é confessar com os lábios você pertencer a Cristo e o que Cristo fez por nós. Pois só por meio de Cristo é possível o sacrifício de louvor. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha aí, o fruto dos lábios de que Deus fala em Isaías, né? Ele faz sacrifício de louvor confessando o nome de Cristo, o nome de Deus. Então o sacrifício de louvor não é fazer penitência, é confessar o nome de Jesus. Quando o homem ouve a mensagem do Evangelho, ele reconhece que é pecador e invoca a Cristo, rogando pelo perdão gracioso da nossa iniquidade, né? Passando a condição de vara ligada à videira, então oferecerá a Deus como novilhos, né? Aqueles antigos sacrifícios dos judeus, mais sacrifício dos lábios, ou seja, confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a confissão do fruto dos lábios, de que Jesus Cristo é o Senhor. E no livro dos Provérbios, que foi escrito para se compreender os adágios, parábolas e enigmas, né? Provérbios é uma chave, né? Para a gente parábolas e os enigmas. No seguinte versículo de Provérbios, capítulo 18, versículo 20, a respeito do fruto dos lábios. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Olha aqui, palavra de Salomão em Provérbios, né? O fruto dos lábios é que torna o homem completamente satisfeito. Por quê? Porque não temos mais fome, porque temos o pão da vida, não temos mais sede, porque temos a água da vida, que é Cristo. E quando confessamos a Cristo como Senhor, a nossa alma fica satisfeita. Hebreus diz que nós descansamos em Deus quando, pelo fruto da justiça, alcançamos o seu nome. O nosso descanso advém da certeza da salvação. Fruto em relação ao homem está relacionado àquilo que procede dos lábios do homem. Então desse provérbio vem o alerta, né? De Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então os nossos lábios, né, falam aquilo que está cheio no nosso coração. E como nosso coração está cheio de Deus, né, como nós estamos ligados à videira verdadeira, a nossa palavra, a palavra dos nossos lábios é falar do fruto dessa videira. Os homens sem Deus estão fartos dos renovos dos seus próprios lábios, né? Pois tudo o que dizem procede dos seus corações enganosos. O homem sem Cristo, cada 3 palavras que ele fala, 2 são palavrões.
porque não provém do fruto do Espírito, não provém dos lábios de alguém que confessa o nome de Cristo. Na Bíblia, fruto está relacionado a palavras, né? Conforme Provérbios, de novo, mais uma chave aí de Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então a palavra do cristão é como maçã de ouro, em bandejas de prata. Em razão dessa verdade, Jesus alerta que não é possível identificar os falsos profetas pela sua aparência, pois são lobos devoradores, né, que falam mansinho, que se disfarçam de ovelhas, né, meus irmãos, falam mansinho, né, cuidado com pessoas que falam manso. Como reconhecer então o falso profeta? Pelo seu fruto. Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, o fruto do falso profeta é o conteúdo da sua pregação. O Salmo 23, o autor diz assim: colocam uma mesa perante os meus adversários. Essa mesa do Salmo 23 é a doutrina do falso profeta, é a doutrina dos falsos pregadores, né, que colocam diante do justo uma mesa cheia de falsas doutrinas, de espinhos, né? Os homens sem Deus produzem frutos diversos, cada qual segundo os seus caminhos. Provérbios 1:31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. É o conselho, que conselho é esse? É o conselho dos ímpios, né? É o conselho dos escarnecedores, do Salmo 1. Porém o justo produz o fruto segundo a sua raiz. Provérbios 12:12. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto, né? Nós somos varas que vêm da videira verdadeira, que produz o fruto do Espírito. Então, sabedor de que é pelo fruto que se conhece alguém, o evangelista João alerta acerca dos anticristos, apontando para a mensagem que anunciam, dizendo: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então os falsos profetas falam do falso espírito, não confessam que Cristo é o Senhor. Você vê muitas vezes aqueles programas da natureza, né? Principalmente do Discovery Channel. A pessoa fala: eu sou grato à Mãe Terra, porque me deu esse alimento aqui na África. Eu sou grato a essa floresta, a essas águas que me deram peixe. E as pessoas não glorificam as vozes dele, não glorificam a Deus, porque é proibido nesses filmes falar de Deus. Eles são advertidos que eles não devem falar de Deus, e se falarem eles cortam. É muito raro passar uma palavra assim. Então Deus é glorificado pelo fato de ter plantado árvores de justiça em Cristo, obra de suas mãos, sempre lembrando que árvore é uma simbologia para o homem, tá? Deus plantou em Cristo árvores de justiça, segundo o conselho de sua vontade, a fim de que os cristãos produzam muito fruto e constituam louvor à sua glória.
Qualquer que está em Cristo foi escolhido e designado para dar fruto, e o fruto permanecerá para aqueles que forem, que continuarem permanecendo firmes. Ou seja, o fruto que contém a semente que permanece para sempre. 1 Pedro 1,25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, este está nele e ele em Deus. 1 João 4,15. Portanto, como a confissão de nossos lábios é o fruto de todo discípulo de Cristo, devemos pregar o Evangelho a todos, a todo tempo. O apóstolo Paulo diz que não temos que nos orgulhar por pregar o Evangelho, porque é nossa obrigação. Então, amado, você não precisa se orgulhar de pregar o Evangelho, você tem que se humilhar na presença de Deus. E Paulo suspirava dizendo: ai de mim, se não pregar. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então ninguém deve se sentir o cara, ou a carinha, por pregar o Evangelho, porque é uma obrigação dos discípulos. E outra coisa, ninguém precisa de autorização para pregar as boas novas do Evangelho. Você não precisa de autorização. Gálatas 1,16, Paulo diz assim: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ele está dizendo: eu não consultei os principais de Jerusalém, como Pedro e Tiago, para pregar. A partir do momento que ele recebeu essa incumbência por meio de Cristo que apareceu, ele já começou a mudar sua mente para poder pregar esse Evangelho, sem pedir autorização pelos principais de Jerusalém, né? Você não precisa pedir autorização para pregar o Evangelho, mas, porém, você tem que fazer tudo com decência e ordem, né? Conforme diz a palavra de Deus. Se você é um missionário, você está sujeito à organização a qual você serve, então você tem que obedecer a algumas regras, né? E como você pertence à igreja, você pode pregar livremente o Evangelho, mas, por exemplo, para ter uma célula, nós precisamos conversar, né? Como fazer? Então, amados, o fruto dos lábios, né, é pregar o Evangelho, é confessar a Cristo. Se alguém é comissionado por alguma igreja ou organização missionária, né, deve obedecer às regras a respeito. Mas, finalmente, ninguém deve cobrar por pregar o Evangelho. Tem muita gente cobrando, né? Porque o Evangelho é recebido de graça e deve ser de graça distribuído. 1 Coríntios 9,18, Paulo termina assim: logo, que prêmio tenho eu, que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho. Então todos aqueles que cobram para pregar, estão abusando do Evangelho. Nós devemos ser conscientes de que anunciar o Evangelho também é uma graça concedida por Cristo àqueles que pregam. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3:8. Dessa forma, Paulo diz que o Evangelho é de graça para os que dão e é graça para os que recebem. Então, quando nós anunciamos o fruto dos lábios, é uma graça que temos de Deus para podermos compartilhar esse Evangelho. E aqueles que recebem, é graça de Deus que recai sobre eles, por não precisarem pagar um preço por isso. Então não há que se cobrar para pregar o Evangelho, porque o fruto do Espírito é distribuído a todos gratuitamente, e é um prazer. Para mim, para a nossa família é um prazer pregar o Evangelho, e assim é um prazer para você também. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Toda obra de Deus, ela está baseada na sua palavra.
Toda a obra de Deus está baseada na sua palavra. E por isso que nós somos gerados pela palavra, para vivermos pela palavra. Você foi gerado pela palavra de Deus para viver pela palavra de Deus, né? Por quê? Porque Jesus, o verbo, se fez carne. Amém? Jesus, o verbo de Deus, a palavra, encarnou-se e trouxe para nós a salvação. E nos mostrou o caminho. E nos deu a vida, que é a vida eterna. E se a gente permanece ligado a Jesus, que é a videira verdadeira, a gente produz muito fruto. Jesus falou isso. Eu preciso estar nele para dar o fruto que glorifica a Deus. Porque quando eu estou nele, e eu tenho a palavra no meu coração, eu não peco contra ele. Quando eu tenho a palavra na minha boca, eu estou glorificando o seu nome. Então, por isso que o fruto do cristão, o fruto do verdadeiro discípulo de Cristo é confessar a palavra, confessar o nome de Cristo e anunciar a sua palavra a toda criatura, conforme a ordenança dele que ele deixou para nós. A pessoa que faz assim, ela está produzindo frutos que glorificam a Deus. O fruto está nos lábios, que procede de um coração que se rendeu a Deus. Amém?